Salve piratas e marinheiros, saíram os textos traduzidos e as páginas do capítulo 1118 de One Piece. E lógico que eu já estou aqui para narrá-los para vocês. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Dito isso, agora chega de enrolação e bora para o vídeo. O título do capítulo 1118 de One Piece é Ser Livre. Na primeira página vemos a capa, onde mostra a continuação da história de capa de Yamato. A seguinte frase então aparece: Peregrinação substituta da colheita dourada da criança Oni Yamato, volume 8, partindo. E na imagem, podemos ver que nesse momento, Yamato sai da capital das flores enquanto come um bento. Na página 2 vemos a nota inicial do editor que diz assim: Grande pânico. O capítulo começa onde o anterior terminou. Vemos que o robô ancestral está afundando no mar após o ataque de Warkuri. Os marinheiros então começam a gritar: Pulem no mar! O que há com esse aço ambulante vivo? O navio vai afundar! Ah! Depois disso ouvimos um pouco mais da mensagem de Vegapunk. Apenas a sua voz aparece via Dendemushi e ele diz: O nome é... Então a transmissão para novamente. Enquanto o robô ancestral afunda, podemos ver que ele diz em pensamento: Joey Boy, onde você foi? Eu queria te ver. Isso é estranho. Você está aqui, certo, Joey Boy? Já nesse começo, galera, é interessante notar que dá pra ver que o Dendemushi de transmissão está virado de cabeça para baixo, assim como o robô ancestral gigante também está. Ou seja, pelo visto, de fato, o Dendemushi de transmissão da mensagem de Vegapunk deve estar mesmo dentro do robô ancestral gigante. Os marinheiros acabam vendo a forma transformada dos Gorosei e começam a falar: Então, o que diabos é isso? Um javali? Um mamute? O que diabos está acontecendo aqui em Egghead? Na página 4 vemos reações pelo mundo todo sobre a interrupção da mensagem de Vegapunk. Em Alabasta, vemos Koza e Totô com outros cidadãos. Várias pessoas então começam a falar: Algum tipo de interferência? Ele ainda estava falando alguma coisa. Que tipo de situação está acontecendo lá que interrompeu a transmissão? E o que diabos era aquilo sobre Vegapunk estar morto? Outro civil fala: Será que foi um assassinato? Ele mencionou algo sobre um pecado. Só de pensar que ele poderia ser assassinado pelo governo mundial. A cena corta para o Whiskey Peak, onde vemos Mr. Nine e Miss Monday com seu filho e outros cidadãos. Um cidadão então fala: Bem, antes disso foi dito que Vegapunk era refém do chapéu de palha Luffy. É óbvio que os piratas são os maus aqui. Independente de qual pecado ele cometeu, não tem como o governo simplesmente eliminar o homem mais inteligente do mundo. Em Dressrosa vemos Rebecca e Léo conversando sobre Luffy. Léo então diz: Talvez tenha sido mesmo obra de Luffyland? E Rebecca apenas responde: É claro que não. Na página 5 a cena volta para Egghead. Vemos então os 5 anciões falando com York e um deles pergunta: York, quantos Vegapunks estão vivos agora mesmo? E York então responde: Vegapunks? Eu e aqueles que podem acessar os registros Punk, existem mais 2. Lilith, que está no mesmo andar que eu, e Atlas, que está na costa nordeste. Um dos Gorosei diz: Devemos eliminar todos eles? E outro responde: Sim, os registros Punk foram projetados para continuar a crescer, mesmo agora com Vegapunk morto. Já o crescimento de York tem suas vantagens para nós, então não há necessidade dos outros gênios. Então, galera, reparem que Edson também continua vivo. E York mencionou para os Gorosei que os únicos satélites que estão vivos que conseguem acessar os registros de Punk Records seria, além dela, Lilith e York. Então fique me perguntando, será que Edson não tem a capacidade de acessar mesmo os registros de Punk Records? Ou será que York esqueceu que Edson está vivo? Fica essa questão aí, né? Na página 6, podemos ver os navios de Elbaf no mar, enquanto Luffy, Dory e Brog chegam à costa bem próximos a eles. Os gigantes então falam: Levantem âncora! Estamos em retirada! Dory e Brog falam: Certo! Vamos pular a bordo! Luffy, Dory e Brog saltam para o navio de Elbaf, juntando-se a Bonnie, Sanji e Frank. Os gigantes falam: Chefes, estamos felizes que vocês estão bem. Brog responde:
Pode apostar, gá. Luffy e Bonnie acabam falando o nome um do outro, mas de uma forma alegre por estarem se vendo de novo. Na página 7 vemos Luffy impressionado enquanto ele diz: Uau! É um navio dos gigantes! É tão grande! O Sop tá aqui! Cadê o Chopper? Os marinheiros que estão próximos começam a falar: Droga! Atrás deles! Não os deixem escapar! Temos tantos navios de guerra à nossa disposição! Outro marinheiro então diz: Os gigantes são duros demais de lidar, mas o mais importante, você está bem? É mostrado então as vice-almirantes Doll e Blue Grace transformadas em crianças, e junto com elas também foi transformado aquela arma besta marinha que Blue Grace estava montada. Doll então diz: Maldita seja Bonnie! E Blue Grace então fala: Essa impotência é frustrante! Que habilidade absurda! Na página 8 vemos que Bonnie está diante de Blue Grace e Doll e ela diz: Se vocês me deixarem escapar, vai significar problemas para vocês, certo, marinheiros? Oimo, que está no navio, começa a rir enquanto fala com Kashi. Você foi bem derrotado, hein, Kashi? Pelo visto, Kashi não chegou a desmaiar depois de ter sofrido o ataque de Doll. Luffy encontra Oimo e Kashi e os cumprimenta, os chamando pelo nome. Oimo então diz: Chapéu de palha, sentimos a sua falta. Sanji usa o seu rádio comunicador para falar com Nami e vemos ele falando: Aqui é o Sanji, partimos do nosso lado. Nami-san, qual é a situação aí em cima? Nami responde: Também vamos zarpar em breve. Graças ao Edson, conseguiremos chegar ao mar de alguma forma. Mas, se não pudermos pousar com segurança na água, contamos com você para nos salvar de algum jeito. Sanji então fala: Claro, mas só Nami-san, Robin-chan e Lilith-chan. Mesmo que o resto vá afundar, eu salvarei vocês três. O Sop então diz: Hey, salve a todos nós! Frank responde: Uau, eu salvarei o Sunny! E o Sop volta a falar: O que você tá dizendo? Salve a gente também! Os gigantes acabam notando alguma coisa estranha e falam: Tem alguma coisa vindo da ilha que está se aproximando de nós. Na página 9, Sanji responde: É um dos 5 Goroseis. Claro que eles viriam aqui. Enquanto isso, Luffy está na cozinha comendo toda a comida que encontra. O gigante cozinheiro então fala: Oh, ei, você é o Chapéu de Palha Luffy, não é? Os chefes me disseram, ele come muito, então certifique-se de cozinhar bastante. Eu ia levar isso pra fora. Luffy então responde: minha culpa, eu realmente preciso comer agora. Por favor, faça mais um pouco. O gigante chefe então ri: Você realmente come muito. O Gorosei Marris então chega voando perto do navio de Elbaf e dispara um raio de luz de chamas de sua boca em direção aos gigantes. 3 gigantes juntam seus escudos para bloquear o ataque de Marris, mas parte do navio ainda é atingido e pega fogo. Os gigantes então falam: Protejam os humanos minúsculos, isso é quente. Então, galera, aqui temos um ponto interessante com relação a esse momento que Luffy apareceu na cozinha do navio de Elbaf para se alimentar. Afinal de contas, alguns capítulos atrás, a gente tinha visto o Luffy bastante enfraquecido e ele do nada apareceu diante daquela máquina de comida que tinha dentro de Egghead. E esse mistério ficou, né? Poxa, quem será que levou o Luffy até a máquina de comida? Será que ele foi sozinho? Pelo que eu percebi aí, parece que Luffy deve ter ido sozinho mesmo. Provavelmente ele recuperou um pouco de suas energias, pelo menos o suficiente para ele ir até a máquina de comida, já que ele sabia que se ele se alimentasse, ele ficaria mais forte e poderia voltar para tentar ajudar a galera a fugir da ilha de Egghead ou até mesmo a combater os Gorosei. Então, eu acho que esse mistério talvez Oda nem venha comentar mais nada a respeito, já que ele está deixando um pouco claro de que provavelmente foi Luffy que foi sozinho mesmo se alimentar. Na página 10 vemos os gigantes perguntando uns aos outros se eles estão bem. Então eles continuam a falar: Apaguem as chamas, peguem água, não deixem as chamas queimarem as velas. Os marinheiros ficam espantados com a forma de Marris e começam a falar: o que é aquilo? Um pássaro estranho? Vemos Sanji falando: Nós te devemos uma. Vocês nos salvaram, gigantes. Bonnie diz: Vou mover o pai e o Vegapunk daqui, senão eles vão se queimar. Atlas fala: Eu cuido disso. Brog diz: Então eles realmente não vão nos ignorar, aqueles malditos monstros. Dory responde: Um deles pode voar. Ele vai nos perseguir aonde quer que vamos. Mas então fala:
Nenhum de vocês escapará, nem um único. E Frank apenas observa. Nessa cena de Bonnie querendo carregar o corpo de Kuma e de Vegapunk para que eles não se queimassem, eu fiquei pensando, poxa, já está subentendido que Vegapunk está morto. Mas e Kuma, será que ele morreu mesmo? Ou será que ele continua vivo? Afinal de contas, seria muito legal se ele tivesse apenas desmaiado e acordasse para ver Luffy transformado em Nika pelo menos uma vez. Afinal de contas, ele era devoto do Deus do Sol, do Guerreiro da Libertação. Então, seria muito interessante ver Kuma pelo menos presenciando uma vez Luffy em seu modo Gear 50. Na página 11, de repente, Luffy volta ao Gear 50 e sai do navio para lutar. Seu poder faz o mar e os navios tremerem. Os marinheiros entram em pânico e começam a gritar: "Ah, terremoto! Não me diga que isso é! Acabamos de aprender sobre isso!" Outro marinheiro diz: "O nível do mar está subindo! Isso é ruim!" Luffy diz: "Certo! Meu estômago está cheio agora! Lá vou eu! Venham me pegar!" Ele então vai até diante de Bonnie e fala por seu nome. Contudo, Bonnie acaba chamando ele de Nika. Luffy então diz: "Eu já disse isso antes. De quem você está falando?" Dory fala: "Ei, esse é o ritmo de um banquete." E começa a dançar. Brock então diz: "Idiota, não comece a dançar. Precisamos apagar as chamas." Luffy então fala para Bonnie: "Vamos lá. Você quer chutar o traseiro deles, certo?" Bonnie responde: "Isso é impossível para mim, porque essa forma é..." Luffy então diz: "Eu não entendo como seu poder funciona, mas eu sinto que você pode fazer isso." Assim, começa um flashback de quando Bonnie conheceu Luffy em Egghead e como ele respondeu a ela a pergunta dela sobre se parecer com Nika, dizendo que ficava daquele jeito quando está livre. A cena volta para o presente e vemos Bonnie usando sua nova habilidade. Bonnie então diz: "Futuro distorcido, um futuro onde..." Nas páginas 12 e 13, vemos um flashback de Kuma, de quando ele prometeu na frente do túmulo de Ginny que cuidaria de Bonnie. A cena volta para o presente e Bonnie continua falando: "Eu sou a mais livre!" Assim, ela usa o poder da Toshi Toshi no Mi para se transformar em Nika. Luffy diz: "Aê! Mandou bem, Bonnie!" Os marinheiros falam: "O que diabos são essas coisas?" Bonnie grita: "Eu consegui!" Os gigantes surpresos falam: "Uau! Temos 2 Nikas!" Os marinheiros desesperados falam: "Gigantes brancos!" Luffy empolgado diz para Bonnie: vamos fazer isso!" E ela responde: "Sim!" Os Gorosei então notam o que está acontecendo e falam por telepatia uns com os outros: "Uma presença estranha. Precisamos nos apressar." Vemos então um robô ancestral no fundo do mar e ele diz: "Ele está aqui." Na nota final do editor, vemos a seguinte mensagem: "Os 2 guerreiros estão prestes a se enfurecer." Aqui também temos uma nota de tradução sobre o que o robô ancestral gigante disse no final. Pelo visto, em japonês, a palavra usada foi ita. Literalmente, isso significa lá ou aqui. Quando essa palavra é usada em uma frase, o japonês não usa pronomes. A tradução para o inglês depende de quem está recebendo a frase. Ela simplesmente se traduz para lá estão ou eles estão aqui. Isso se for no plural. Já no singular, no gênero neutro, ficaria lá você está ou aqui você está. Ou então você está aqui. No singular, no masculino, ficaria lá está ele ou ele está aqui. Já no singular, no feminino, ficaria lá está ela ou ela está aqui. E por fim, para um ser não vivo, ficaria lá está ou está aqui. Como no início do capítulo, o Gigante de Ferro só estava falando sobre Joy Boy, então pelo visto o tradutor resolveu colocar ele está aqui. Agora pensem aqui comigo que legal seria se Bartolomeu Kuma acordasse justamente nesse momento para ver Luffy e Bonnie com a mesma transformação de Nika. Cara, isso seria incrível. Outra coisa que eu acabei notando aí foi que Saturno, fazendo experiências com Ginny, acabou passando os poderes da Toshi Toshi no Mi para Bonnie também. E aí eu fiquei pensando, ele disse, né, que a Akuma no Mi, a Toshi Toshi no Mi, seria fraco, digamos assim, que os poderes não poderiam afetar ele, pelo menos na questão do envelhecimento ou talvez do rejuvenescimento. Mas
Mesmo assim, eu acho que foi um tremendo erro, porque essa Akuma no Mi é muito apelona. Bonnie conseguir pensar e alterar o futuro dela mesma para várias formas, sendo que, pelo visto, ela pode até mesmo usar poderes de outras Akumas no Mi. Não tem como dizer que essa é uma Akuma no Mi fraca. Então, para mim, Saturno cometeu um erro terrível em fazer isso e fazer com que Bonnie conseguisse absorver, comer essa fruta de alguma forma. De todo modo, eu acho que tudo está se encaminhando para quem sabe Bonnie ser a próxima Mugiwara. Eu tô achando que isso pode acontecer sim, já está virando pelo menos uma breve realidade aí pra gente. Porém, tem outras opções também, como por exemplo, Bonnie pode acabar ficando em Elbaf junto com os gigantes, caso eles acabem indo para lá mesmo, ou então ela pode se esconder em algum outro lugar para que o governo mundial não a encontre, já que agora ela é uma fugitiva oficialmente, por mais que ela fosse uma pirata antes, a gente sabia que ela tinha meio que aquela proteção por causa de Bartolomeu Kuma, que ele era um Shichibukai e também tinha se transformado em um ciborgue. Por fim, galera, eu queria relembrar que Zoro, nem Vinasujuro, nem Jinbei apareceram nesse capítulo. Então, será que está rolando uma batalha entre eles? A gente teve aquela comunicação entre os Gorosei ali de forma telepática, mas a gente não viu, pelo menos, Zoro aparecendo mais Jinbei para ver se tá rolando ainda esse fight entre eles contra o Gorosei e Nasujuro. Dito isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostou, deixe um comentáriozinho aí, porque isso ajuda para que esse vídeo possa ser divulgado um pouco mais. Portanto, por enquanto isso é tudo. Eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus!